Jogada com Jorge Vinícius. E depois que a Larice trouxe pra gente as informações sobre a questão do coronavírus, da Covid na Copa América, agora o Jorge Vinícius traz pra gente toda a movimentação esportiva desse fim de semana, o que inclui também a Copa América. Bom dia, Jorge. E vamos aproveitar então a Larice Neves e começar com Copa América. Bom dia para você, Mauro Talhaferri, Adriana Couto, a todos que nos acompanham aqui no Nova Manhã no Brasil e no exterior, porque em campo, ontem no estádio Mané Garrincha em Brasília, a seleção estreou na Copa América aqui do Brasil com vitória 3-0 para cima da Venezuela, como disse a Larice, aí 8 desfalques na seleção da Venezuela. E a grande sensação em campo para a seleção brasileira foi Neymar. Fez um dos gols, fez o segundo gol da seleção batendo pênalti e o Brasil não teve grandes dificuldades em ritmo de treino, ataque contra a defesa. A seleção brasileira estreou então com 3-0 diante da Venezuela. No outro jogo disputado ontem na Arena Pantanal em Cuiabá, a seleção da Colômbia venceu o Equador por 1-0. Isso na Copa América. Agora a gente vai para a Europa. Lá na Europa está acontecendo desde a última sexta-feira a Eurocopa de Seleções. São 11 sedes e lá na Europa já com a presença de torcedor, de público nestas 11 sedes. Na sexta-feira, a Itália, na abertura, derrotou por 3-0 a Turquia. No sábado, País de Gales e Suíça empataram 1-1. A Bélgica derrotou a Rússia por 3-0 e a Dinamarca perdeu para a Finlândia por 1-0. E Mauro, Adriana, nesse jogo da Dinamarca, um incidente triste, né, envolvendo o dinamarquês, o meio-campo Christian Eriksen, que acabou sofrendo uma parada cardíaca, teve um mal súbito, foi reanimado em campo e o médico da Dinamarca conseguiu salvá-lo. Foi levado ao hospital. O Eriksen, que joga na Inter de Milão, na Itália, está ainda hospitalizado, mas nenhum dos médicos, tanto da Dinamarca ou aqueles particulares que o atenderam, garantem que o Eriksen vai voltar a jogar futebol depois dessa parada cardíaca. Ele ficou desacordado há algum tempo e, repito, foi reanimado dentro de campo. E com isso a Dinamarca, com o jogo quase que 2 horas paralisado, depois acabou perdendo para a Finlândia por 1-0, isso no sábado. Ontem, a Inglaterra derrotou a Croácia por 1-0 e a Áustria venceu a Macedônia do Norte por 3-1. Sequência hoje da Eurocopa com Escócia e República Tcheca, Polônia e Eslováquia, Espanha contra a Suécia. Até o momento, nenhum resultado atípico, nenhuma zebra na Eurocopa aí. Todos os favoritos, as seleções favoritas venceram as suas partidas. Liga das Nações Feminina de Vôlei, o Brasil venceu ontem a Alemanha por 3-1. Hoje, 14h30, as meninas brasileiras entram em quadra contra a seleção da Tailândia. O Brasil é vice-líder, tem 28 pontos, 11 jogos, 9 vitórias e 2 derrotas. As meninas do Brasil só ficam atrás das norte-americanas. Os Estados Unidos lideram com 11 jogos, 11 vitórias e 33 pontos. No tênis, vitória emocionante do sérvio Novak Djokovic na final de Roland Garros na França. Aliás, foi a segunda conquista do sérvio. Djokovic venceu por 3-2 no último sábado. O grego Stefanos Tsitsipas estava perdendo para Stefanos por 2-0. De repente, conseguiu reverter a situação. Portanto, pela segunda vez na história, o sérvio Novak Djokovic vence, conquista o Grand Slam de Roland Garros na França. E pelo Campeonato Brasileiro, atenção, Adriana, atenção, o São Paulo voltou a perder, voltou a decepcionar. Ô Adriana, o que é que está acontecendo com o campeão paulista dessa temporada, que está na zona do rebaixamento e não venceu nenhum jogo, Adriana? Ai. Tá comemorando o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista até agora, né? Pois é, né? Essa falta de regularidade do São Paulo deixa os torcedores aqui com o coração na mão, né, Jorge Vinícius? Pois é, o São Paulo perdeu ontem para o Atlético Mineiro em Belo Horizonte por 1-0 e amarga a antepenúltima posição do Campeonato Brasileiro, está na zona do rebaixamento. Esta rodada que foi aberta no sábado com o clássico Palmeiras e Corinthians, que terminou 1-1, nenhum acertou, né? O placar, não, né, Mauro? Na verdade, a
A gente não opinou nessa. A gente decidiu não opinar. Inclusive, tem até um nosso ouvinte aqui dizendo assim que a gente não opinou, mas ele opinou que o Corinthians ia ganhar, né? Também não acertou, hein, Também André não acertou, Ricardo? não, Ainda assim, ele despintou o campeão. Os corintianos são tão animados. Bom, se não houve palpite, ninguém errou, ninguém acertou também. Palmeiras e Corinthians empataram em 1-1 na abertura da rodada. O Santos empatou na Vila 0-0 diante do Juventude. Ontem, na sequência da rodada do Brasileirão, vitória do Flamengo 2-0 diante do América Mineiro. O São Paulo, então, perdeu para o Galo 1-0 lá em Minas. O Grêmio perdeu em casa para o Atlético Paranaense 1-0. Bragantino e Fluminense empataram em 2-2. Chapecoense e Ceará empataram em 0-0. E atenção, Fortaleza venceu mais uma, hein? 100% de aproveitamento, assim como o Atlético Paranaense. O Fortaleza ganhou ontem do Sport por 1-0. Segue o líder. Alô, Ceará. Alô, torcedor do Fortaleza. Fortaleza tem 9 pontos, é o líder do Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense com 9 pontos é o vice-líder. É essa a situação do Campeonato Brasileiro, com algumas surpresas neste início, nessas 3 primeiras rodadas. Mauro Taliaferri e Adriana Couto. Tem mais 2 times, Jorge, que estão com 100% de aproveitamento no campeonato também. O Atlético Goianiense e o Flamengo, só que eles têm um jogo a menos. Então, ficar de olho nesses 2 times também, que também estão chegando junto ali. Correto, inclusive o Atlético Goianiense, um outro rubro-negro, né? Nós temos o Atlético Goianiense, o Flamengo e o Atlético Paranaense, 3 rubro-negros com 100% de aproveitamento. O Atlético Goianiense vivendo um bom momento, porque eliminou recentemente o Corinthians na Copa do Brasil com uma vitória fora e um empate em casa, e agora vai disputar as oitavas de final da Copa do Brasil. E a gente segue acompanhando tudo do esporte com o Jorge Vinícius, que traz a jogada todos os dias aqui no Nova Manhã. Jorge, obrigado por hoje. Até amanhã. Até amanhã. Uma excelente semana a todos e a gente retorna amanhã.